sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 3 de fevereiro de 2025. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão. Agradeço ao vice, o nosso vereador Walter Pinheiro Bispo, primeiro secretário Alberto Lopes Sanfelice, segunda secretária Edileuza Neves da Silva. Agradeço ao vereador Roger das Cabeças Brancas, a vereadora Carol Menossi, agradeço a vereadora Dina da Vila Nova, agradeço ao vereador Beto da Saúde e agradeço ao vereador Ted Jones. Agradeço também ao público que nos assiste pelas redes sociais. Agradeço às pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Ata número 1113/2025, da terceira sessão extraordinária, entra em única discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ata número 1113/2025, aprovado. Ata número 1114/2025, da quarta sessão extraordinária, entra em única discussão e única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ata número 1114/2025, da quarta sessão extraordinária, aprovada. Expediente da sessão. Indicação número 001/2025. Autor: Edileuza Neves da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente estude a possibilidade de construção de obstáculo tipo lombada elevada com passarela na rua Antônio Soares Paiva, na altura do número 1268 e na Avenida Damásio Ferreira Bento, de frente ao posto de saúde municipal. Justificativa: o local trata-se de área do posto de saúde onde trafegam pessoas de várias idades, pessoas em estado de vulnerabilidade, sob o efeito de medicamentos, de cadeira de rodas e o tratamento. Todavia, veículos circulam pelo local em alta velocidade, por tratar-se de uma descida, fazendo-se necessária a construção de um ou mais obstáculos, bem como uma melhor sinalização viária, de forma a educar e inibir a direção em alta velocidade do referido local. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 28 de janeiro de 2025. Edileuza Neves da Silva, vereador autor. Indicação número 002/2025. Autor: Roger Rodrigues da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente estude a possibilidade de
construção de obstáculo tipo muro, grade ou similar, circulando as dependências do balneário municipal, com o objetivo de evitar a invasão de animais na área, além de garantir a segurança das crianças, prevenindo o trânsito delas na pista, nas pistas de forma inadequada devido ao acesso aberto. Justificativa: o balneário municipal, frequentemente visitado por moradores e turistas, e possui áreas de terra e areia abertas. A falta de barreiras adequadas permite o acesso de animais selvagens, provocando problemas sanitários no local. Além disso, o acesso livre à pista tem permitido que crianças, em seu momento de lazer, circulem pelas vias de forma perigosa. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 28 de janeiro de 2025. Roger Rodrigues da Silva, vereador autor. Indicação número 003/2025. Autor: Walter Pinheiro Bispo. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvindo do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente realize a construção de banheiros masculinos e femininos em local com certa distância no centro de idosos, visto que os banheiros existentes atualmente estão um ao lado do outro. Justificativa: procurar não causar constrangimento a ambos os sexos, bem como devido à solicitação do quadro feminino de referido centro de idosos. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de janeiro de 2025. Walter Pinheiro Bispo, vereador autor. Indicação número 005/2025. Autor: vereador Walter Pinheiro Bispo. Indicação número 004/2025. Autor: Walter Pinheiro Bispo e subscritores. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente realize construção de uma casa de zelador na escola Emílio Monteiro Lobato, com a contratação de uma pessoa responsável para tal função. Justificativa: proteção do patrimônio público municipal, comunicação imediata à polícia sobre qualquer feto criminoso que venha a ocorrer no local, pois a escola possui inúmeros equipamentos eletrônicos, assessoramento aos alunos que desejam praticar esportes nos finais de semana e feriados, com a utilização da quadra. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de janeiro de 2025. Walter Pinheiro Bispo, vereador autor. Rogério Rocha de Araújo, vereador subscritor. Indicação número 005/2025. Autor: Walter Pinheiro Bispo. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente efetue reparos na via asfáltica na rua Antônio Ferreira Lima, no perímetro compreendido entre a rua Antônio Soares Paiva e rua vereador Sebastião Paulino Gomes. Justificativa: coibir a apropriação do mosquito proliferador da dengue, pois a água se acumula
nos locais danificados. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de janeiro de 2025. Walter Pinheiro, Bispo, vereador autor. Indicação número 006/2025. Autor Walter Pinheiro, Bispo. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente realize a notificação de proprietários de terrenos baldios para que procedam à limpeza dos mesmos. Justificativa: coibir a proliferação de animais peçonhentos e assim auxiliar na proteção da população. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de janeiro de 2025. Walter Pinheiro, Bispo, vereador autor. Indicação número 007/2025. Autor Ted Jones e Silva Leal. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente realize a manutenção do pulverizador, bomba, mangueira, picos, reguladores de direção e pressão do trator conforme anexo. A manutenção geral do trator, a manutenção da roda da grade Roma, manutenção da batedeira de feijão, como correntes e correias, pinhões, esteira do elevador e revisão geral no câmbio, cardãs e bicos. Justificativa: o reparo do referido trator, de seus componentes e implementos, este que há muito tempo está parado, atende diretamente o interesse público da população. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 31 de janeiro de 2025. Ted Jones e Silva Leal, vereador autor. Não havendo mais matéria, encontra-se aberta a palavra livre. Com a palavra, o vereador Ted Jones. Boa noite a todos, boa noite, companheiro, boa noite, cidadãos, boa noite, novos pais. Antes de parecer mal, eu acho que é importante a gente frisar que a gente tem aqui uma parceria. Eu acho que a gente tem que entender que essa Casa de Leis, tanto quanto indicações, ela tem o intuito de fazer com que o cidadão leve vantagem, o cidadão seja plenamente atendido. E quando eu indico esse equipamento aí, como disse na vez passada, o trabalhador do município escapa de ser só o servidor público. O trabalhador do município também é o comerciante, é o informal e é o trabalhador rural. E eu acho que todo mundo tem que ter amparo e oportunidades iguais, partindo do poder público. E o grande problema do nosso município não é produção. Nós temos trabalhadores competentes, temos terras férteis, temos condições favoráveis de clima ainda que um pouco adverso, mas o grande problema é a mecanização. E partindo daquele raciocínio que nem todos têm as mesmas posses, a gente tem uma estrutura aqui para favorecer os que não têm o equipamento, os que não têm as condições de ter uma garagem sortida com todos os implementos que a propriedade necessita. E nós sabemos que o nosso
pátio municipal é sortido de equipamentos bons, ou melhor, de equipamentos capazes. Só que, infelizmente, falta manutenção. Eu sei que são muitas as pautas do município, e com carinho eu peço ao nosso chefe do executivo que ponha atenção aí, porque nós estamos tratando aqui de uma camada significativa do nosso município, uma vez que nós hoje temos quase 50% do nosso eleitorado no campo. Então eu acho que é de significativa importância a gente pôr as ferramentas rurais em ordem, para que esse nosso povo, que não tem condições de ter o equipamento na garagem, possa fazer uso do equipamento público e produzir. Porque esse é o intuito. Hoje o grande problema do nosso país é alimento. E nós temos todas as condições aqui, só está faltando ferramenta. Então, a indicação é essa. Obrigado. Continuando na palavra livre, com a palavra, vereador Walter Pinheiro Bispo. Boa noite, senhor presidente, nobres CEDIs, funcionários dessa Casa de Leis, público que nos assiste, presentes, e os que nos assistem pela rede social. Nós estamos aqui na nossa primeira sessão ordinária de 2025, demonstrando à população que o nosso trabalho será feito da maneira que seja melhor para a população. Todas as minhas indicações são pedidos da população, que a gente está aqui para trabalhar para o melhor para eles. As minhas indicações foram estudadas, compareci nos locais para verificar o pedido e ver e constatar se realmente há necessidade, e todos há necessidade. Inclusive, esse pedido que nosso querido chefe do executivo possa estudar o caso, seria a construção de uma casa de zelador na escola EMEIF Monteiro Lobato. Por quê? Já tivemos vários furtos naquele local e a polícia só foi acionada vários dias depois porque não tinha ninguém na escola que tomasse ciência do fato. E tendo uma casa de zelador com o zelador presente, nós teremos essa comunicação rápida, teremos o apoio aos estudantes que necessitam usar as quadras durante finais de semana e feriados, e será muito gratificante para toda a população. Certo? Quanto à construção de banheiro feminino e masculino no centro de idosos, já existem os banheiros, porém são próximos um ao outro. E o quadro feminino tem se sentido um tanto constrangido, porque acaba trombando com as pessoas masculinas saindo do banheiro. Então, o pedido sobre o partido deles mesmo, para que seja feito um banheiro afastado um do outro para não causar constrangimento. Essa reparação no asfalto da rua Antônio Ferreira Lima é porque quando empoça-se a água, você consegue verificar a proliferação de vários insetos. Entendeu? E estamos aqui para trabalhar pela população. E vamos fazer isso. Não só eu, como todos os novos vereadores dessa Casa de Leis. Quero também aproveitar e parabenizar o prefeito e toda a sua organização, sua comissão, e também os vereadores anteriores a nós, que fazem parte dessa Casa de Leis, que apoiaram a construção do centro esportivo, do campo de futebol da Fazenda de Bom Pastor e o parque infantil. Foi uma obra muito bem realizada. Tivemos uma inauguração no sábado, uma festa que envolveu muitas pessoas. Me senti feliz, acredito que todos também. Então quero parabenizar o prefeito e toda a sua comissão. É só isso, muito obrigado pela atenção. Continuando na palavra livre, com a palavra a vereadora
Edileuza Neves da Silva. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal de casa. A minha indicação também foi a pedido da população. Na verdade, ali na rua, né, a gente presenciou várias vezes brecadas bruscas, né, de carros, crianças atravessando, igual uma pessoa já foi atropelada. Então, o meu pedido é com muito carinho, né, o executivo também, que faça, né, se concretizar, né, essa passarela ali elevada. Porque agora a fisioterapia, ela mudou para um local com mais, assim, fluxo, né, e atendimento dos médicos, como a gente tem vários, né, agora, psiquiatra e neuro e tudo, então a circulação de pessoas ali está muito grande. Gostaria também de parabenizar o prefeito, né, municipal pela grandiosa festa, no assentamento do Bom Pastor. Tem parentes lá, né, e a população do assentamento merece. E o prefeito está tratando com muito carinho a todos, né? A gente viu que a festa foi muito, assim, produtiva e maravilhosa, né? E gostaria mesmo de agradecer, né, a todos presentes, né, as pessoas que compareceram, e é isso, meu muito obrigada. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Roger das Cabeças Brancas. Primeiramente, uma boa noite para o senhor presidente, aos demais colegas vereadores, ao público aqui presente e àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Hoje eu venho falar um pouco mais, né, sobre a indicação que eu tenho proposto em parceria com os colegas vereadores, que trata-se, né, da segurança, saúde e bem-estar das crianças, se tratando do nosso balneário municipal. Que trata-se exatamente de um cercadinho, né, uma setinha, que seria para contenção, para que essas crianças não pudessem alcançar a rua, até mesmo a represa no momento de distração dos pais, que a gente sabe que pode acontecer, e principalmente pela questão dos animais, que todos nós sabemos que invadem aquele espaço e trazem doenças, né, infelizmente, para nossas crianças. Então eu acredito que através de uma simples cerca, né, que seria uma adequação, seria sanado esse problema e estaria atendido, né, essa demanda da nossa população. Eu sei que a demanda, né, o número de necessidades de urgência do município é grande, porém entendo que o nosso prefeito, usando o seu bom senso e assertividade, ele vai ouvir esse clamor da população e vai nos atender, né, que seria muito importante também. Aproveitando esse gancho dos animais, eu gostaria de convidar os colegas vereadores a fazerem parte dessa discussão, né, que juntos nós podemos encontrar soluções para que nós possamos, né, conseguir a construção desse caminho municipal da nossa cidade, que seria de extrema necessidade hoje em dia, pela grande demanda de animais de rua que nós temos aqui crescendo de forma desordenada. Então eu entendo que isso é uma obra complexa, uma situação complexa, mas que nesse momento eu clamo aos órgãos competentes que nós possamos fazer uma ação paliativa, que seria o quê? Seria uma campanha de vacinação, ou quem sabe, né, de castração, para que a gente pudesse coibir, né, exatamente esse crescimento desordenado dos animais de rua, que hoje se torna uma situação complicada na nossa cidade. Gostaria também de parabenizar os colegas vereadores, ao nosso prefeito Paco, pela inauguração do centro esportivo do assentamento do Bom Pastor. Me desculpar, né, com a família do Bruno, com meus colegas, por ter desfalcado o nosso time lá, vou pedir a revanche com certeza. E no mais, né, agradecer a todos da Bom Pastor e desejar a vocês que vocês possam utilizar
finalizar esse espaço com muita alegria, muita saúde. Agradecer também aos munícipes que apoiaram a minha indicação, aqueles que me mandaram sugestões importantes, reiterar esse compromisso e parabenizar os meus colegas pelas suas indicações de hoje. Estão todos de parabéns, fiquei muito orgulhoso de vocês todos, viu? No mais, uma boa noite, gente. Que Deus abençoe e proteja o lar de cada um de vocês. Continuamos na palavra livre. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfeliz. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, novos edis, público que nos assiste presencialmente e o público que nos assiste através das redes sociais. E fazer um convite, né, que a população se faça presente na sessão, não fique só nas redes sociais, né? Antes das sessões tem os grandes debates, os principais debates são antes das sessões, né, Carol? Nós hoje conversamos bastante aqui e o público ele fica a par do que está acontecendo. Muitas coisas a gente não fala aqui, mas os bastidores. Então, se faça presente nas sessões, o público compareça e acompanhe os trabalhos de todos aqui. Parabenizar os nobres pelas indicações. Eu sempre falo que as indicações não é o vereador que está fazendo a indicação, mas é um anseio, né? É um anseio da população, que chegou até aqui no papel através do vereador, mas o pedido é os nossos eleitores e aquele público que nos acompanha, né? Nossos familiares, que pedem, que clamam por melhorias em nosso município. Sobre os animais, Roger, no mandato passado nós fizemos bastante indicações, bastante requerimentos, fizemos um trabalho juntamente com a Escola Líder, né? E conversamos com o prefeito na época, que ele ficou de contratar um veterinário. Nós não temos um veterinário presente no nosso município que atende a população de forma gratuita. Então, uma contratação de um veterinário seria o principal, o começo para esse trabalho da ONG, da gente recolher os animais, fazer a castração, fazer a vacinação de forma gratuita. Eu sei que nós temos veterinários que cobram no município hoje, então o município ele podia juntar esses veterinários, fazer um mutirão e ninguém vai sair perdendo, né? Eles vão ganhar, o município vai ganhar e podemos fazer agora de imediato uma parceria, que é a ONG mais perto, com o Pirapozinho, que lá tem esse trabalho, já é ativo, né? A indicação que o nobre Walter e o Rogério fez sobre a casa, no mandato anterior a gente também fez esse pedido, né? Hoje nós temos a Escola Líder que tem essa casa, né? E lá dá certo, porque tem um funcionário que mora na casa, que cuida, principalmente aos finais de semana, onde não tem funcionários presentes no local. Então, parabéns, vereador. É isso aí. Nós vamos, como o senhor falou, é um pedido da nossa população, dos nossos eleitores, justamente para as coisas andarem bem. Não podia deixar também de falar da inauguração. Nós participamos lá no assentamento com o pastor. Acredito eu que nós queremos ser demagogo, mas é um assentamento modelo, igual o prefeito falou lá. Eu não conheço, né? Tem muita coisa para se fazer, muita. Mas a estrutura que nós temos hoje lá, como posto de saúde, centro de idoso, e agora juntamente com aquele campo, né, com aquele parquinho, dando qualidade de vida para aquelas pessoas que moram um pouco distante do nosso município. Temos outro assentamento aqui que também merece investimento, né? Às vezes fica um pouquinho porque fazer presente próximo ao município, então também temos um problema de regularização fundiária naquela área ali, que não pode receber investimentos do município. Nós já, no mandato anterior, nós cobramos, já fizemos requerimento, pedidos para aquela área, para que aquela área passe a se fazer presente no município,
fazer parte do município, e assim a prefeitura pode investir. Né? O Miriam Farias hoje, representado aqui principalmente pelo TED, eu garanto que assim, quando tiver todas as documentações, né, TED, eu sei que vocês estão correndo atrás, né, e colocamos todos nós aqui à disposição para poder regularizar aquela área, poder fazer presente naquela área, para sim receber todos os investimentos, né, para dar qualidade de vida para aquele povo que mora lá. Não mais, senhor presidente, essas são as minhas colocações. Muito obrigado. Hoje aqui estamos na nossa primeira sessão ordinária, mas já trabalhamos bastante no mês de janeiro e esse fevereiro já começando com tudo. E eu quero aqui principalmente parabenizar todos vocês, vereadores, pelas indicações, pelas ideias, por atender às solicitações dos munícipes, todas elas de grande valia, todas elas muito importantes, como a do Roger, que vem em encontro com aquele playground lá do Babaquá, não só lá, mas em todos os parques, essa questão dos animais seria importante estender. Hoje a gente tem lá embaixo na Vila Nova, a Praça da Vila Nova, que vai receber também um parquinho naquela proporção. Seria importante analisar isso aí em todas as obras do município, principalmente na questão do animal invadir esse local onde as crianças vão brincar, né? Então vem de encontro com as necessidades. Da vereadora Edileuza, ela pede aqui, coincidentemente, a construção de um redutor de velocidade tipo passarela em 2021. Eu também fiz essa indicação para o nosso Poder Executivo, onde lá foram construídos faixas de pedestres que antes não haviam, mas elas não são compatíveis com a faixa elevada, onde obrigatoriamente o condutor tem que reduzir a sua velocidade. Ali é um local onde o pessoal pega os ônibus para ir até Presidente Prudente, o fluxo de gente ali está muito grande, o pessoal vem dos assentamentos, ficam lá no ponto de ônibus esperando, que liga ao centro de saúde também, a fisioterapia. É importante ter essa passarela, esse redutor de velocidade, para trazer segurança também aos pedestres, às pessoas que ali trafegam. Falar também aqui da indicação, sendo repetitivo, mas tem que falar, dessa Casa do Zelador, a indicação do Walter, que me convidou para subscrever, muito obrigado. Importante essa ideia. Hoje eu tive lá, vou falar aqui também sobre a entrega dos materiais escolares. Aquela escola, a estrutura dela é magnífica. Eu acho justo ter um zelador que tome conta daquilo lá, de forma como se fosse dele, com muito carinho, porque lá ele vai morar. Então, dá condições para o zelador poder morar lá, cuidar. Às vezes as crianças querem usar nos finais de semana, tem que ficar pulando a cerca, pulando o muro. Então, seria importante a administração já começar, como a gente está no segundo pleito desse trabalho, o qual foi eleito, já começar a pensar nessa construção dessa casa. Eu tenho certeza que vai vir de encontro com todo o anseio da população, que já foi uma solicitação, que conforme o Walter me falou, o pessoal já vem cobrando isso. Então, vou falar aqui também da indicação do TED, que não adianta nada, né, TED? Eu sempre falo, você está dando para o gerar um modelo, com aquela infraestrutura daquele centro esportivo que a gente inaugurou, mas o principal está na terra. Então, a gente tem que ter estrutura para a gente trabalhar isso. É importante isso. Eu peço ao nosso prefeito, nossos setores responsáveis, olhem com carinho os implementos agrícolas, que façam as devidas manutenções. Tenho certeza que serão feitas. Vamos aproveitar esses períodos de chuva, e com certeza todas as pessoas lá estão ansiosas esperando por uma patrulha agrícola e fazer ali o seu pedacinho de terra. Então é importante todas essas indicações de todos vocês vereadores. Hoje aconteceu lá na escola Monteiro Lobato a entrega do kit escolar. Hoje eu estive lá pegando com os meus filhos, contei lá com o vereador Roger, alguns outros vereadores estavam lá também
também a população em geral, onde entregou material didático e também uniformes. Então, parabenizar a administração pública. A gente estava num grupo hoje lá de 350 pessoas, onde o Romanice colocou um exemplo, que lá em Teodoro Sampaio, uma cidade bem próxima da gente, bem semelhante à nossa realidade, uma cidade até maior que a nossa. Lá tem que se pagar pelo uniforme escolar. Ela pagou R$90 para o uniforme escolar da sua filha. Você imagina quem tem 3, 4, 5 filhos. Então acaba pesando, né? E aqui a administração sempre olhou. Eu soube, através do chefe de gabinete, que serão ainda disponibilizados outros materiais, serão substituídos materiais à medida da necessidade. Então a estrutura foi montada para que os nossos alunos de toda a rede municipal de ensino seja atendida com essa demanda tanto do material escolar quanto dos uniformes. E parabenizar o prefeito Paco novamente pela inauguração do centro esportivo lá do assentamento do Bom Pastor, como disse o vereador Alberto, modelo na nossa região. Foi legal, foi muito bacana. Agradecer a presença da população, não só do assentamento Bom Pastor, mas de Santa Ovalina, que estava lá também em peso, mas que principalmente o assentamento Bom Pastor cuide lá, porque é de vocês, zelem pelaquela área. O pessoal que for usar o parquinho, cuide como se fosse de vocês. Posteriormente, futuramente, a gente analisar também para ter uma pessoa responsável de cuidar daquela área, seria importante também. Uma vez que nós temos aí bastante pessoas que me falaram, me disseram que aquilo lá será muito utilizado pelos munícipes, pelas pessoas que lá moram no assentamento Bom Pastor. Então, parabéns, Roger, o senhor desfalcou o nosso time, então por esse motivo nós perdemos de 6-3. Eu quero parabenizar em especial as nossas torcedoras, viu? Muito obrigado. Ficou rouca, ficou até doente. É brincadeira, mas foi muito bacana. Muito obrigado aos vereadores que jogaram. Quem não pôde jogar, né, Ted Jones? Desfalcou a gente também. Mas, por favor, na próxima vamos participar no futebol. No campo, no campo, hein? Prefeito Paco, vereadores aqui estão pedindo uma revanche. Tá? Revanche. E não vai ficar assim, não. Brincadeiras à parte, mas mais uma vez, parabéns. Muito obrigado a todos que estiveram lá presentes. Roger já se justificou por não ter ido. Tenho certeza que nas próximas oportunidades estará lá presente com todos nós. Então, muito obrigado a todos aí por essa sessão. Continuemos assim, sempre trazendo as demandas da população e os anseios que vêm sempre de encontro das necessidades. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante a sessão. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 3 de fevereiro de 2025. Uma boa noite a todos. Muito obrigado ao público aqui presente.